Boa tarde! Tudo bem, pessoal? Vamos chegando para a live de hoje, onde falaremos de um assunto que eu sou fã e não sou fã, né, gente? Eu sou especialista em gastroenterologia pediátrica. Então, hoje o assunto vai ser intestinos, né? Trouxe aqui alguns pontos sobre intestino para a gente conversar. Probiótico, pré-biótico, disbiose, intestino como segundo cérebro, vários assuntos aqui, tá? Vocês fizeram algumas perguntas na caixinha de perguntas ontem, né? Que eu deixei. Também vou trazer aqui, mas fiquem à vontade para trazer novas perguntas durante a live, combinado? Deixa eu só ver aqui um minuto, uma coisinha, vai chamando os amigos. Gente, eu falo assim, né? Que você ter um conteúdo gratuito, de qualidade, aqui no Instagram, é um grande presente. E como que a gente pode fazer para, de certa maneira, retribuir esse presente? É convidando pessoas, né? Gastroenterologia pediátrica com olhar integrativo. Aí, então tá bom. Então, pessoal, chama aí o colega, manda aviãozinho para quem você acha que vai se beneficiar desta live, certo? E bora lá. Gente, eu queria começar essa live com o óbvio. Ai, Natália, mas como assim o óbvio? O óbvio precisa ser dito também. E quando eu falo de óbvio, eu tô falando, sabe sobre o quê? Sobre o que é essa tal pediatria integrativa. Ontem um colega meu, né, me mandou mensagem falando: Nath, meu marido, que é casado, tá interessado no curso, mas ele não sabe nem o que é essa tal pediatria integrativa. E eu falei assim, gente, então talvez eu precise falar mais sobre isso, certo? E aí eu peguei nada mais, nada menos do que este livro aqui, tá? Da USP, sobre medicina integrativa na prática clínica, um livro maravilhoso, ele é praticamente um tratado, ele é grosso, né? E ele tem um capítulo só sobre pediatria integrativa, né? Para quem não sabe, eu faço parte do grupo editorial do primeiro livro, né, oficial de pediatria integrativa do Brasil, que a gente vai lançar junto com a editora Manoli. E tamo, filha, ó, aqui além de tudo que a pessoa já faz, eu ainda tô aqui escrevendo os capítulos do livro, né? Então, eu vou ler aqui para vocês o que é pediatria integrativa pela Academia Americana de Pediatria, certo? Então, a pediatria integrativa é uma abordagem orientada para o cuidado integral, centrado no bebê, criança ou adolescente, com ênfase na humanização do atendimento, incluindo todos os elementos do estilo de vida e saúde da família. Enfatiza a poderosa tríade de profissional da saúde, criança e família, e é informada por evidências científicas e faz uso de todas as terapias apropriadas, tá? Então, a pediatria integrativa é uma forma diferente de atender. A gente não vai precisar deixar de lado tudo que a gente sabe, né? Tudo que a gente aprendeu na faculdade, na residência de pediatria, usar antibiótico, usar corticoide, né? Enfim, não é isso. A gente vai poder agregar tratamentos mais naturais, né? Uso de fitoterapia, uso de homeopatia, uso das estratégias da antroposofia, da medicina tradicional chinesa. Então, é essa forma de enxergar essa criança de uma maneira diferente. E aí, a gente fala muito na pediatria integrativa que a gente tem que começar a aprender a se desespecializar. Por quê? Porque a medicina ela foi criando várias, né, caixinhas. Então, a pessoa só entende de olho, ela só entende de nariz, garganta e ouvido, ela só entende de intestino. Mas agora chegou o momento da gente realmente integrar, da gente conseguir olhar para tudo.
E eu dei muita sorte nessa vida, porque onde que tudo começa? Onde que a gente precisa aprender, né? Qual é o órgão que praticamente todo profissional vai precisar a partir de agora entender e manejar, né? Porque senão o resto todo vai ficar prejudicado. É o olho? Não, provavelmente, né? Se acontecer alguma coisa aqui nos meus olhos, eu continuo sobrevivendo, né? É o intestino. Então, esse novo olhar, tá, para pediatria, essa pediatria integrativa, você precisa saber manejar intestino. E por quê? Porque existe inclusive um artigo que o nome é exatamente esse, que se chama do Alessio Fasano, né, que é um dos pais aí da gastroenterologia, com esse olhar mais integrativo. Ele é um gastropediatra da Itália, italiano, e ele estuda muito sobre leaky gut, que é isso daqui, ó. É um intestino permeável, é um intestino furado, né? Então, Alessio Fasano, ele estuda muito sobre a zonulina, que é o cimento que vai colar aqui esse intestino permeável. E ele diz o seguinte nesse artigo: todas as doenças começam no intestino. E aí a gente vai entender um pouco mais, né, por que que ele fala isso, certo? Então, de uma maneira mais didática e objetiva, né, qual seria a maior importância do pediatra entender sobre o intestino quando o assunto é saúde da criança? Então, primeiro de tudo, tá? Desenvolvimento infantil. Ah, tá, mas como assim? O que tem a ver, né? Quando a gente fala de intestino, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre absorção. Vou até dar uma coladinha aqui, ó. Eu tô falando sobre digestão. Eu tô falando sobre comer, digerir, absorver, transportar, utilizar e excretar. Então, vou precisar de todas essas fases aqui do meu intestino quando eu penso em desenvolvimento infantil, né? Então, se eu não tenho uma alimentação adequada, se eu não tenho um intestino que vai absorver isso de maneira adequada, essa criança não vai conseguir crescer. Essa criança não vai conseguir se desenvolver da melhor maneira possível no seu pleno potencial, como a gente fala, né? Além disso, a parte imunológica. Então, a gente sabe que 80% das células imunológicas estão no intestino, tá? E vamos guardar isso aqui que eu já vou voltar nesse assunto, que quando vocês entenderem, vocês pediatras que estão aqui, entenderem isso, né? Isso é uma grande virada de chave e é algo que você explica para os pais e fica muito mais fácil deles aderirem ao seu tratamento, né? E a comunicação intestino e cérebro. Então, olha que 3 pontos importantes eu falei e vou repetir. A importância do intestino na saúde da criança. Primeiro, pensando no desenvolvimento, tá? Porque eu preciso de uma absorção adequada dessas vitaminas. Depois, pensando em sistema imunológico. E depois, pensando nessa comunicação intestino-cérebro, tá? Sobre a absorção desses nutrientes, seu uso no desenvolvimento, eu já falei um pouco. Vamos falar um pouco agora sobre essa questão do sistema imunológico, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Prestem bastante atenção nisso. Inclusive, ontem eu mandei um áudio lá no grupo dos alunos novos da pós-graduação de Pediatria Integrativa Funcional. Né? Uma aluna falou de uma paciente e, gente, eu mandei praticamente um podcast de 10 minutos explicando todo o raciocínio, lendo todo o coprológico, os exames laboratoriais ali daquele paciente para a aluna. E uma aluna falou: meu Deus, eu nunca tinha pensado desta maneira. E agora eu vou trazer isso daqui para vocês, tá? Então, o normal do nosso intestino era ser assim. Sabe aqueles tapetes de banheiro, né? Que tem um monte de vilosidades ali? Então, aqui são as nossas microvilosidades, tá? Um intestino saudável, ele tá todo juntinho, certo? Todos os tijolinhos ali grudadinhos. Porém, quando eu tenho qualquer tipo de injúria,
E quando eu falo qualquer tipo de injúria, eu tô falando de uma alimentação ruim, eu tô falando de um vírus, eu tô falando de uma água muito ruim, né? Vários quesitos aqui, uma diarreia, uma alteração ali, um vírus que tem tropismo pelo intestino, veio aqui, bagunçou. E a partir disso aqui eu começo a ter o que a gente chama de leaky gut, que é esse intestino permeável, né? Que é quando a gente tem uma porta de entrada que não deveria estar ali, deveria estar tudo juntinho. E aí o que acontece, né? Eu falo que nós temos no nosso intestino como se fosse doaneiras lá do aeroporto. Quando você chega em um país, você não tem que mostrar seu passaporte. Ai, gente, não é aduaneiro que fala? Como é que fala? Você tem que mostrar seu passaporte. É a fronteira? Vamos botar que é uma fronteira. E aí ele vai olhar, o passaporte está em dia, tá tudo certinho, a Natália não é uma terrorista, ela é segura de passar, vamos deixar passar. Quando os alimentos chegam, é isso que tem que acontecer. E, gente, eu tô falando de uma forma até bem lúdica, porque eu quero que vocês aprendam assim, para que vocês possam explicar para os pacientes de vocês assim, tá? Um parênteses, enquanto eu explico. Comenta pós aqui, se vocês querem receber informações sobre a pós-graduação de Pediatria Integrativa Funcional, que vai começar sábado agora. Ou seja, quinta e sexta, você tem 2 dias para tomar essa decisão. Oi, Olivia! Fiquei até 2 horas da manhã ontem assistindo suas aulas, Olivia, você é muito maravilhosa. Mas voltando, então a gente só tem até sábado, tá? Para se inscrever para a turma 3 da pós-graduação de Pediatria Integrativa Funcional do NC Instituto. E lá a gente tem um módulo inteiro de sistema gastrointestinal. Então a gente vai falar sobre disbiose, a gente vai falar sobre parabiótico, probiótico, pós-biótico. A gente vai falar sobre coprológico funcional, enzimas digestivas, tudo que eu aprendi, gente, batendo muita cabeça, fazendo trilhões de cursos sobre esse olhar integrativo para o sistema gastrointestinal. Então, assim, é muito completa essa parte de gastro, até porque eu sou a coordenadora do curso, eu sou especialista em gastro, né? Então, essa parte toda de desbiose, excesso do intestino. Para vocês terem ideia, na aula, né, de doenças funcionais gastrointestinais, a gente vai falar sobre refluxo, sobre dor abdominal, sobre constipação, sobre síndrome dos vômitos cíclicos, sobre diarreia funcional, diarreia aguda, diarreia crônica, muita coisa, né? Enfim, então vamos lá, voltando aqui no raciocínio do sistema, da questão do intestino e a parte imunológica, tá? Então, os alimentos chegam lá no nosso intestino, passam por esse cara crachá, deixa eu ver, você entra, você não entra. Quando isso aqui se estabelece, gente, não tem como mais fazer esse cara crachá. Proteínas, né, grandes que eram para poder... Isso, gente, comenta pós aqui pra gente mandar para vocês como que funciona todos os módulos, né, as aulas que a gente tem ao vivo, toda a interação, todo o network, toda essa troca com os alunos, que é incrível, com os professores, tá? Comenta pós aqui, que a gente vai te passar aí todas as informações dessas últimas vagas. A gente tá com 90% das vagas preenchidas, a turminha tá boa demais, a gente já tá interagindo demais lá no grupo, muito maravilhoso. É só para médicos, tá, gente? Eu vi que entrou uma Nutri aqui, mas a pós-graduação, como a gente tem um nível de profundidade de diagnóstico, de tratamento, ela é só para médico, tá? Bom, então, voltando aqui no nosso raciocínio, então, toda vez que entram proteínas muito grandes, né, no nosso intestino, que teoricamente deveriam ser barradas, ó, aqui não vai dar para passar, porque o intestino ele tá todo, né, bom, vamos dizer assim. Quando começa a entrar essas proteínas, quem que começa a agir? Que não tem outro jeito, o nosso sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico, ele fica totalmente desregulado quando o nosso intestino está permeável. Quando essa peneira, imagina uma peneira que você vai coar um suco de maracujá, né? Não é para ficar o carocinho ali? É exatamente isso. Quando começa a ficar esses buracos nessa peneira, tô falando assim para vocês explicarem dessa maneira para os pacientes de vocês, começa a entrar o que não era para entrar. Quando começa a entrar o que não era para entrar, esse sistema imunológico entra em colapso e eu, né, costumo dizer para as mães, brincar, que eles começam assim, pessoal do sistema imunológico aí, do pulmão, vocês vêm para cá me ajudar, por favor?
Pessoal do ouvido, vocês vêm pra cá, por favor. Pessoal da garganta, porque, ó, tá um caos aqui, a gente precisa dar conta disso aqui. Porque a maior função do intestino é justamente ver o que vai ficar e o que não vai ficar, o que vai ser absorvido, o que vai ser excretado, né? E como dizem aqui na Bahia, gente, é barril, porque imagina, a gente bota coisa na boca o tempo inteiro, a gente toma água, a gente come na rua, é muito trabalho do nosso sistema gastrointestinal, né? E aí, quando essas células imunológicas dos outros órgãos e tecidos vão lá para o intestino para poder ajudar, o que acontece? Ah, tá com infecção de ouvido. Ah, tá com infecção de garganta. Ah, tá com bronquiolite. Tá com pneumonia. Tá com tosse. Tá, né? E aí, qual que é o bendito do ciclo que o paciente entra? Quando ele começa com todas essas ites, porque o problema começou lá no intestino, o que muitos profissionais prescrevem? Antibiótico. E aí, quando esse profissional prescreve antibiótico, aí eu acabei de lascar mais ainda esse intestino. E aí eu instalo o que? Uma disbiose intestinal. O que é essa disbiose intestinal? É quando eu tenho um supercrescimento, né, de bactérias do mal em prol de bactérias boas e eu começo a ter toda uma desordem, uma desorganização, né, desse intestino. E o que a gente sabe, inclusive eu palestrei no Congresso Brasileiro de Nutrologia ano passado, o tema da minha palestra foi microbiota, né, como que acaba com a criança, pois é. Como que a microbiota da criança vai interferir nas doenças crônicas do adulto, né? Ai, mandam dar zinco. Pois é, só zinco e o zinco não adianta nada, né, Mari? Então, assim, Damari. Então, assim, a gente entra neste ciclo, a gente faz uma desbiose. E aí, o que eu ia falar isso? Existe uma coisa no nosso intestino que se chama resiliência de microbiota. O que é uma resiliência de microbiota, gente? Presta atenção. Uma criança que tem uma alimentação bacana, né, que a mãe se alimentou bem durante a gestação, que tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso, ela não come industrializado, ela não come açúcar, ela come o mínimo possível de glúten e de corante. Quando ela entra nesse desequilíbrio, nessa desbiose, quando o desequilíbrio passa, né, ou seja, ela ficou doente, teve que tomar antibiótico. Quando isso passa, essa microbiota ela volta ao normal, entendeu? Ela volta a performar normalmente. Porém, quando eu já tenho um desequilíbrio anterior, uma dieta muito ruim anteriormente a tudo isso, quando acontece esse desequilíbrio, eu não tenho mais resiliência e aí eu já vou pro estado de doença, tá? E a longo prazo, né, eu vou ter vários problemas. O principal problema é uma má absorção dos nutrientes. Então, a gente já sabe, vocês já viram eu falando sobre isso aqui, o quanto que as crianças são deficientes de vitaminas. Por quê? Porque a mãe não suplementa direito, né? A gente perde muito sangue ali no parto. Essa criança muitas vezes não é suplementada de maneira adequada nos primeiros anos de vida. A demanda metabólica é enorme, né? Não dá para suprir com alimentação. E mesmo que desse, muitas vezes a criança não come direito, ela come um monte de industrializados. Ou seja, eu não consigo ter absorção dos nutrientes adequada. E eu entro num outro ciclo, meus amores. Eu entro num ciclo de, se eu não tenho suplementos, se eu não tenho nutrientes adequados para eu nutrir esse próprio intestino, esse intestino não funciona da maneira adequada. Se esse intestino não funciona da maneira adequada, eu não absorvo os nutrientes. Se eu não absorvo os nutrientes, vocês estão entendendo? E eu vou ficar nesse ciclo para sempre e forever. E o que acontece, tá? Em crianças, né, que tem uma tendência aumentada de distúrbios do neurodesenvolvimento, quando eu começo a ter essa desbiose intestinal, que me leva a quê? Alergias alimentares, que me leva a quê? A PLV, alergia à proteína do leite, alergia à proteína de outros alimentos, que me leva a atopias, né, alergias, mas não alergias só gastrointestinais, mas atopias de como rinite, sinusite, como rinite, dermatite atópica. E a marcha disso é a gente ter alterações do neurodesenvolvimento, tá? Eu vou até abrir aqui exatamente um artigo no qual eu mostro isso, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês estão perguntando muito pouco, inclusive.
Então, assim, vocês estão entendendo que tudo é um ciclo e que tudo começa no intestino e o que o intestino precisa ser olhado, que o intestino precisa ser cuidado. E o que acontece na grande maioria das vezes? Quando o pediatra, e não é por mal, gente, é simplesmente por falta de conhecimento, né? Quando o pediatra, o que acontece muito? Vamos lá. Então, essa mãe não suplementou muitas vezes ali de maneira adequada, essa criança já nasceu com uma reserva de nutrientes mais baixa um pouco, né? Talvez essa mãe não tenha sido orientada sobre a importância da gente tentar ao máximo evitar a fórmula, principalmente de proteína intacta, né? Nos primeiros dias de vida ali, para poder já não gerar uma reação desse sistema imunológico contra aquela proteína, levando a uma alergia, o quanto que é importante não dar banho nas primeiras horas de vida, enfim, né? Essa mãe não tinha um pediatra integrativo para fazer tudo isso e ela não foi orientada de coisas muito importantes que, né, eu não vou poder te falar que com certeza previne, né, mas que muito provavelmente um conjunto de ações preveniriam uma alergia alimentar nessa criança, tá? Mas enfim, tomou lá a fórmula logo que nasceu porque chorou e aí a mãe achava que o leite dela não era suficiente, começou com uma fórmula de proteína intacta e essa criança começou a ter muitos gases, começou a ter muita cólica. Aí a mãe foi no pediatra, que não é integrativo, e não tô falando, tá, gente, pelo amor de Deus, que não existem pediatras não integrativos bons, tá? Com certeza existe. O que a gente tem, talvez, assim, de diferencial é conseguir olhar para corpo, mente e espírito, né? Então, essa mãe tem rede de apoio, essa mãe teve alguma perda gestacional anterior que deixa ela com tanto medo de tudo que acontece com essa criança, né? Essa mãe tem uma boa relação com a mãe, que a gente sabe que impacta muito, né? A nossa relação como mãe e a nossa relação com a nossa própria mãe. Então, a gente vai conseguir ter todo esse panorama. Esse pai, como é que é essa parte também emocional desse pai? Essa criança foi desejada? Essa criança foi planejada? Como é que foi a gestação, né? Enfim, então, segue o fio. Essa criança começa a ter muitos sintomas gastrointestinais, né? Aí começa, tá com refluxo, chora muito depois que mama, parece que não tá aceitando tão bem essa fórmula assim. E aí, o pediatra, na melhor das intenções novamente, tá? Ele fala assim, mãe, como eu quero que seu filho melhore logo, eu vou prescrever um omeprazol. Gasta pediatra aqui, né? Natália, quer dizer que você não usa omeprazol? Uso, meu povo. Claro que eu uso. Omeprazol salva vidas. Antes a gente tinha que fazer uma vagotomia. Eu tinha que fazer uma cirurgia para diminuir a excreção ácida ali, né? A liberação ácida do intestino. Então, graças a Deus que existe omeprazol e a gente vai usar com certeza. Mas você precisa entender a fisiopatologia, você precisa entender o que está acontecendo, né? E não simplesmente querer calar a boca do sintoma, como muitas vezes é o que acontece, tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que um bebezinho, né, de 2, 3 meses, muitas vezes ele nem tem essa quantidade toda de ácido. Ele mama de hora em hora, ele mama muito, não dá nem tempo direito de acidificar. E a gente sabe também que essas questões gastrointestinais, muitas vezes, né, esse refluxo, ele não vai ser tratado com inibidor de bomba de prótons, com omeprazol. Tá, Natália, então o que eu tenho que pensar? E aí, esse raciocínio que eu quero desenvolver nas minhas alunas, você vai ter que pensar. Primeiro, corpo, mente e espírito, né? E eu gosto muito de dar esse exemplo. Oi, doutora Ieda. Porque quando você pega, né, esse paciente, que é algo que acontece muito, né? Os sintomas gastrointestinais no consultório do pediatra, gente, é todo dia, toda hora. É refluxo, é constipação, é dor abdominal, né? É diarreia, é o tempo inteiro, o dia inteiro, não é isso? Então, quando você pega esse bebezinho, né, com essa cólica barra choro excessivo, barra refluxo, alguma questão gastrointestinal, porque a criança não te conta, né? Então, você vai ter que ler os sintomas. E aí, quando você tem ferramentas para trabalhar com isso, é muito maravilhoso. Então, o que eu ensino na pós? Vou dar aqui uma palhinha para vocês do que eu ensino na pós, por exemplo, em relação a refluxo, tá? Esse paciente aí que tá com um choro mais excessivo e que tá com refluxo, né? Enfim, de idades variadas.
Vamos olhar corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito. Então, primeiro, eu entrego para minhas alunas, eu sugiro a minhas alunas que elas façam um score do refluxo, tá? Eu vou até ver se eu mostro aqui rapidinho para vocês esse score do refluxo, tá? Que eu aprendi na minha residência de gastro, pediatria. E aí a gente já vai conseguir quantificar o quanto que esse refluxo ele é patológico, o quanto que ele é fisiológico, e essa mãe tem uma percepção desse refluxo aumentada, tá? Olhando para o corpo, o que poderia estar causando isso? Existe alguma tensão nessa criança? Então, bebês pélvicos, né? O bebê não foi feito para ficar pélvico, tá, gente? Ele fica pélvico por várias questões que a gente não vai entrar aqui, mas acontece com frequência, certo? Esse bebê ele tem uma tensão muito maior do que o normal. E são bebês que, né? Ah, era pélvico? Era. Então você já tem que ficar com a anteninha ligada se ele não vai ter refluxo ali, né? Com 4, 5, 6 meses ou então até antes. Por quê? Porque tem tensão. E existem nervos que passam, né, nessa região cervical, que, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples, puxam o intestino. Então, quando ele puxa o intestino, ele tem essa tendência aumentada. Tá, Natália, e se ele tiver tensão, como é que a gente faz para melhorar isso? Osteopatia seria uma ótima ferramenta para conseguir liberar essas tensões. Além dessas tensões, tanto no corpinho, torácicas, cervicais, inclusive o bebê pélvico, ele vai ter muita tensão torácica, né? A gente tem tensões na língua. Então, é muito diferente, assim, criança com anquiloglossia, com a língua, né, presa, tem umas que levantam assim, ó. Gente, faz um coração. Na hora você vê que tem uma língua presa. Eu não estou falando dessas crianças. Eu estou falando daquelas que têm uma língua presa. Ai, me fugiu o nome agora. Posterior. Tá? Então, eu preciso de alguém mais especializado para olhar essa língua. Porque muitas vezes essa criança, ela mama com essa língua não tão funcional. E a forma como ela retira esse leite, ela acaba engolindo mais ar. Nisso de engolir mais ar, ela acaba tendo mais gases. Ou então ela mama um pouco menos. Aí ela chora ou porque tá com gás, porque foi muito ar junto. Ou porque ela tá com fome, que ela mamou pouco, porque a barriguinha encheu de ar e tá com fome. Vocês entendem que tem muitas coisas para serem avaliadas? Beleza. Olhei a língua, olhei tensões, agora eu tenho que pensar. O que essa criança não está tolerando? Submucosa, exatamente. Vivi foi descobrir a língua presa adulta, depois da nossa aula da pós-graduação. Nem sei se eu posso estar contando, Vivi. Mas assim, quantos impactos esta língua presa traz para a criança, desde o caminhar, tá? Desde o bruxismo, eu vou contar aqui, vocês não contam não, mas a minha irmã, eu acho que tem língua presa. Essa língua presa que não é tão presa assim, porque ela só anda com os dedos do pé assim, ó, a minha irmã. Então, até isso pode interferir, tá? E o que acontece? Eu tenho que avaliar quais são os possíveis alimentos que essa criança não está tolerando. Então, o mais comum é o leite, mas pode ser a soja, pode ser castanhas, pode ser o milho, pode ser frutos do mar. Tem vários alimentos e a gente precisa, né, conseguir identificar, né, o que está acontecendo. Ai, Natália, tá, então se eu não usar o omeprazol, o que eu vou usar? Eu quero usar uma alopatia porque a mãe quer que tire com a mão o desconforto da criança, né? Sim, fui um bebê chorão, que não mamava, que não chupava chupeta. Tenho bruxismo, dores na coluna e enxaqueca, pois é. E a Vivi foi descobrir que isso tinha a ver com a língua, né? E ainda mais naquela época que nem se falava sobre língua, né? Então, assim, olha quantos impactos que ela teve e que ela descobriu na pós-graduação. Gente, essa pós é maravilhosa, tá? Tem gente que descobre que é autista, o outro faz diagnóstico de TDAH, o outro começa a entender qual que é o temperamento dele, a outra descobriu que tinha língua presa. E não foi só você, Vivi, tem mais 2 alunas que já me contaram também que foi na pós-graduação que fez o diagnóstico de língua presa, né? Quero dar uma alopatia, assim, urgente. Vamos pensar no sucralfato?
em vez de usar o omeprazol de primeira linha? Interessante. Se é uma criança maior, gente, a gente tem a possibilidade. A criança menor, a gente tem a possibilidade de usar homeopatia, né? Tá? Que é bem tranquila, bem segura. A criança maior, a gente pode usar fitoterapia. Então, a gente tem tintura de guaçatonga, tintura de espinheira santa, tintura de alecrim, tintura de gengibre, certo? E outros suplementos ainda que vão melhorar essa saúde gastrointestinal. Isso eu só tô falando do corpo, meu povo. Eu nem tô falando da mente, nem tô falando do espírito, né? Então, da mente, muitas vezes a mãe tá passando por questões emocionais, ela não consegue lidar com aquilo, né? Eu tive uma criança que a mãe se achava uma mãe não suficientemente boa. E eu tentava falar pra ela, meu amor, deixa eu te contar, teu filho escolheu você como mãe, escolheu o pai como pai. Ele escolheu viver essa experiência, tá tudo certo, você é uma mãe, você é a mãe certa pra ele. Ai, doutora, porque eu nem sei, parece que meu leite é fraco, parece que eu não tenho leite suficiente, isso na consulta, né? Eu não sei o que, toda cheia de insegurança. E o neném mamando no peito durante a consulta. Gente, no que ela tava lá falando que não tinha leite, nananá, esse menino tirou a boca do peito, olhou pra cara dela e deu uma vomitada que lavou de tanto leite. Aí eu falei, você tá vendo o tanto de leite que você tem? E você achando que não tinha leite? Aí ela ficou assim, aí eu falei, fala com ele que você tá dando o seu melhor, que você é a mãe certa pra ele, que você é uma mãe suficientemente boa pra ele, que tá tudo certo, tá? E aí a gente foi, né, tô vendo a Aline aqui, vamos achar uma psicoterapeuta desta linha, né, integrativa / sistêmica / da origem da vida, né, Aline? Pra poder te acompanhar nesse período. Porque a mulher, gente, quando ela tá no puerpério, ela não consegue muitas vezes se manter na postura do adulto ali, ela vai pra criança. E a criança, ela quer uma mãe, a criança quer alguém ali pra, sabe? E aí, como o pediatra é uma figura de autoridade, ela muitas vezes vai fazer uma contratransferência do pediatra ser a mãe dela. Então ela deposita tudo em você, ela vomita tudo em você, ela quer o tempo inteiro, igual uma criança. Então você tem que saber ter uma postura de ficar no seu lugar e de mostrar pra ela que você tá ali com ela pra ajudar ela nessa travessia que é o puerpério. Mas quem vai fazer é ela, quem é a mãe certa é ela. Você vai trazer só algumas ferramentas para que esse período possa ser mais leve do que talvez seria se você não estivesse auxiliando, tá? Mas o bom ajudante é aquele que praticamente não tem muito valor, né? Mas aí eu já vou começar a falar de outras coisas se eu for para esse papo. Então, meus amores, essa criança que tomou omeprazol, às vezes eu pego criança, gente, que tá tomando omeprazol desde os 4 meses e a criança tem 2 anos. Olha quanta vitamina, quanto nutriente essa criança deixou de absorver. Olha a bagunça intestinal que essa criança tem. Vocês podem anotar aí, ó, anota. Essas crianças vai ter um monte de alergia, vai ter bronquiolite, vai ter um monte de ite, porque não dá. A conta não fecha. Vocês estão entendendo? E aí, no nosso conhecimento, né, maravilhoso, porém um pouco limitado, de recursos que a gente tem, eu tenho omeprazol. E isso foi uma das coisas que mais me fez, tipo assim, falei, não, gente, eu preciso aprender. Eu preciso fazer uma pós de fitoterapia, eu preciso fazer uma pós de homeopatia, eu preciso estudar melhor fitoterapia, porque não é possível que só tenha omeprazol para dar para criança com questões de estômago, por exemplo, que só tem laxante para eu dar para uma criança com constipação. Pouquíssimas. Vou falar que quase praticamente nenhuma criança minha, né, paciente meu, usa laxante. A gente, com ajuste da dieta, com ajuste dessa microbiota, né, com todo esse olhar, com às vezes necessidade de alguma enzima digestiva, essa criança sai do laxante, a não ser que ela não queira abrir mão do glúten, que muitas vezes vai constipar, do leite, que muitas vezes vai constipar, e eu não sou a radical do glúten e do leite, tá, gente? Vivi tá aqui, minha aluna desde 2001, minha monitora da pós-graduação, não me deixa mentir, eu vou muito pelo caminho do meio.
Porque nesse olhar corpo, mente, espírito não é só sobre o glúten. É sobre os benefícios que aquela situação de doença está trazendo para aquela mãe e para aquela família. E aí a gente entra num lugar até bem delicado, né? Porque quando a gente começa a entrar nesse lugar, vem muita culpa, né? Vem muitas vezes a pessoa, ai meu Deus, eu não queria olhar para isso agora, ou não tenho um suporte para olhar para isso agora, mas que são, né, reflexões que precisam começar a ser feitas. Cliente há 6 anos, é exatamente assim. Eu não sou assim, né? Ah, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, porque eu falo muito que se a gente for querer viver nessa bolha do integrativo, que não pode água, não sei o quê, não pode glúten, não pode tal produto, não pode esse batom porque tem chumbo, não pode, a gente vive muito mais na exclusão de tudo do que na integração de fato, né? Então, quem que aí tá comentando pós para conhecer mais? Últimos 2 dias para você entrar para essa pós-graduação maravilhosa, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês, só para vocês terem ideia da aula de distúrbios funcionais gastrointestinais, né? Que euzinha dou na pós, tá? Então, ó, é muita coisa. Então, a gente vai falar sobre choro excessivo. A gente vai falar... Eu mostro aqui, ó, tudo que tem no mercado, tá? Então, tem esse, por que eu gosto, por que eu não gosto? Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Tem esse que eu gosto muito, por sinal, né? Vamos falar ali, ó, de esterogestação, higiene natural, o que eu acho, minha opinião, tipos de regurgitadores. Deixa eu ver, gente, se tá aqui. Aqui, ó, o score que eu falei pra vocês, que eu sugiro utilizar de refluxo, para que a gente consiga quantificar, né, o refluxo do paciente e mostrar pra mãe. Eu falo sobre o sucralfato, o que eu acho. Eu falo sobre fitoterapia, né? Eu falo sobre ruminação, síndrome dos vômitos cíclicos, constipação. Então, ó, isso aqui é muito importante do pediatra saber, né? Esse ciclo dor, retenção e dor. Então, eu vou mostrar passo a passo. Se tiver impactação fecal, como é que você vai fazer, né? Na prática clínica, o plano de tratamento, qual que é a minha conduta final? Primeiro isso, depois isso, depois isso, depois aquilo, né? Diarreia. Então, eu explico direitinho a diferença das diarreias. Então, a diarreia com muito volume, uma diarreia de delgado, uma diarreia com muita frequência, uma diarreia de cólon. Como é que eu trato o delgado? Como é que eu trato o cólon? Dor abdominal. Nunca vi uma aula tão maravilhosa de dor abdominal, tá? Vou falar de food maps aqui. Quando que a gente pensa em endoscopia? Quando que eu penso em colonoscopia? Quando que eu vou encaminhar? Quais são os erros frequentes dos pediatras? Então, assim, gente, eu nunca vi nada igual na minha vida, tá? Precisamos de médicas integrativas. Se eu fosse, faria. Fico na reda. Pois é, Aline, depois eu vou te contar um babado, tá? Aline e o resto do pessoal. Então, assim, o pediatra precisa entender de intestino, precisa saber manejar, precisa saber tratar o mínimo, tá? Precisa saber diagnosticar. Porque quantas crianças que eu já fiz diagnóstico em pronto-socorro de síndrome de vômitos cíclicos, que o pediatra falava que era normal, de enxaqueca abdominal, que chegou aí para uma cirurgia, né? Porque eu não tinha esse conhecimento do que era uma enxaqueca abdominal. E é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Não sei se vocês têm aqui mais perguntas. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Sem contar essa parte, né, do intestino ser esse segundo cérebro, que também é tão importante. Tem um artigo que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Você é maravilhosa, fico feliz de você compartilhar tamanho conhecimento. Que saudade de você, como é que você tá aí com seu bebê? Me conta. Muito legal. Nossa, já tem tempo, hein, Andressa, que a gente se conheceu? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não, gente, deixa eu mostrar pra vocês a aula de condutas, porque essa aula aqui nem era de conduta.
Vocês não estão entendendo. Olha essa aula aqui que eu dou explicando as condutas na gastroenterologia, tá? Preste atenção. Vamos lá. Ó, então aqui a gente fala sobre refluxo. Eu falo o que fazer, o que utilizar. Ó, fitoterapia tal, fitoterapia tal, fitoterapia tal. Aloe vera, se tem estudo, se não tem. Dor abdominal, o que a gente usa. Food maps. Todas as condutas que a gente tem para cólica. O que eu gosto, o que eu não gosto. Eu ensino a fazer o spa do bebê. Homeopatia para vômito, tintura para digestão, tintura para gases, enzimas digestivas, como utilizar, probiótico para constipação, biomumps, como que usa, o que a gente tem ali de evidência de glutamina, como utilizar a glutamina, quais glutaminas, Boswellia serrata, Corbiome, L-glicina, Stomazinc, suplementação em alergia, suplementação na doença inflamatória, na síndrome do intestino irritável, para rinite, para pele. Então, assim, é muito prática, tá? Constipação, o que eu uso aqui de probiótico para constipação? Citrato de magnésio, citrato de potássio, fibra manipulada, probiótico, prebiótico. O que a gente tem no mercado de probiótico, de simbiótico? Como é que trata fungo? Jesus amado. Sério, gente. Você vai ficar aí mais um ano reclamando da vida, de dar plantão, de não ser reconhecido. Sendo que tem isso aqui tudo assim, ó, de bandeja pra você. Oh, Jesus amado. Eu nunca vi, gente, assim, um curso que pegasse tanto na mão dos alunos. E não é pegar na mão de entregar o peixe, não. É pegar na mão de mostrar exatamente como é que pesca, sabe? E, né, eu escolhi 5 pediatras integrativas para estar no grupo dos alunos. Eles trocam o dia inteiro. Deixa eu ver aqui se eu acho as trocas. Então a gente responde, a gente discute caso clínico. Ó, vou até botar aqui rapidinho para vocês verem. Aqui é assim, a gente mata a cobra e mostra o pau, ó. Então aqui, ó, tanto que a gente conversa, isso aqui tudo sou eu falando, né? O quanto que a gente responde, ó, que eu passei como é que faz as enzimas digestivas. Aqui, ó, mandei um áudio de 7 minutos para aluna ontem, né? Ela mandou aqui o coprológico funcional do paciente. E aí, ó, mandou os exames, como é que tava tudo, mandou aqui o coprológico funcional. E aí eu fui lendo o coprológico funcional para ela. Eu falei, olha que esse pH, o tanto que tá horroroso, a consistência pastosa. Olha só, tem muco nesse coprológico, tem fibra muscular, tem celulose mal digerida, tem levedura. Expliquei para ela, né, que provavelmente essa levedura é uma consequência de toda essa desbiose. E essa aluna me disse que essa criança, por exemplo, ela tá tomando meio litro de leite de vaca por dia. Eu falei, amor, com esse tanto de fermentação, com esse pH de 4,5, com essa fezes pastosas, sobrando tudo, vai ter que tirar essa lactose, não tem jeito. O mínimo é tirar a lactose, o ideal seria tirar o leite nesse caso, né? Ah, mas a mãe não aceita, então vai ficar complicado. Então, assim, é um pegar na mão diferenciado, que eu acho que é aí o nosso maior diferencial hoje, tá? Comenta pós aqui, tá vendo que a Janice entrou aqui agora. Comenta pós se você quer ter mais informações. No sábado a gente começa. No sábado é o nosso primeiro passo, eu já digo que é esse grupo, tá, meu povo? E eu tô te esperando. Tô te esperando para ter esse novo olhar, tô te esperando para você poder ter novas e mais possibilidades, tá? Tô te esperando para você mudar sua postura no seu atendimento, para você ficar menos cansado, ter mais tempo para você, mais tempo para sua família, além de ter um paciente com o melhor resultado também, que é o que mais interessa pra gente, porque a gente fez pediatria, foi por amor, foi por propósito, foi para que a gente pudesse ver o nosso paciente cada vez melhor, não é isso? Ó, beijo pra vocês, tá? Última chamada pra vocês escreverem pós aqui. Eu tô esperando vocês lá no nosso grupo bombástico que eu acabei de mostrar aqui, tá bom? Um beijo, até!